Então chegamos ao capítulo 26 do livro de Mateus, é o antepenúltimo desse livro, e aqui começa então a saga que vai levar Jesus até a morte, crucificação e a ressurreição. E esse capítulo ele é dividido em vários pedaços. Ele começa com o planejamento para tirar a vida de Jesus. Depois Jesus é ungido em Betânia. Aí ocorre o pacto da traição. Depois os discípulos preparam a Páscoa. E aí o traidor de Jesus é indicado. Tem o evento da ceia, o aviso a Pedro. Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus é preso. Jesus no Sinédrio. A negação de Pedro. E esses são os tópicos que nós vamos ver então. Jesus terminou então os ensinamentos dele até o capítulo anterior que nós vimos, e aí ele fala para os seus discípulos que em 2 dias se celebraria a Páscoa, e aí então ele seria entregue para ser crucificado. E nesse momento então já haviam os principais sacerdotes e anciãos do povo, já estavam reunidos no palácio com o sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e lá já estavam mirabolando como fariam então para prender Jesus. Só estavam preocupados em não fazer no meio da festa para que o povo não se revoltasse então em face da prisão de Jesus. Depois então Jesus estava em Betânia, na casa de um leproso, e aí se aproximou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um bálsamo caro. Podemos imaginar assim, talvez como se fosse um dos perfumes mais caros que se tem hoje. E então ela derrama sobre a cabeça de Jesus, que estava à mesa, ungindo. E aí os discípulos se irritam com isso e dizem: para que esse desperdício? Um perfume caro desses aí podia ser vendido para alimentar muitos pobres. E aí Jesus, vendo que eles estavam com essa atitude, chama a atenção deles, dizendo que ela praticou uma boa obra, porque os pobres sempre estariam ali para serem atendidos, mas Jesus estava nos seus últimos dias, e que eles só teriam ele então presente com eles por pouco tempo ainda. E ainda complementa que ao derramar esse perfume sobre ele, ela já estava preparando seu corpo com o perfume para o sepultamento. E o versículo 13 ainda completa: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E aqui está, então, no capítulo 26 do livro de Mateus, dos versículos 6 até o 13, está relatada essa história. Na sequência, então, é relatado como ocorreu o combinado para a traição de Jesus, né? Então Judas Iscariotes foi ter com os sacerdotes e propôs a eles, né, o que eles poderiam dar para ele, e aí então ele acharia uma forma de entregar Jesus a eles. Então, assim, primeiro ponto, né, vamos nos ater aqui a esse detalhe. Às vezes a gente pode levar a crer que Judas foi corrompido, né, que ele foi procurado pelos sacerdotes, e aí os sacerdotes lhe ofereceram algo. E aqui o texto está relatando o inverso, está relatando que Judas, sabendo de que os sacerdotes queriam achar uma oportunidade de prender Jesus, e diante da sua ganância, ele foi pedir o que eles dariam caso ele entregasse a Jesus. E aí então os sacerdotes pagaram 30 moedas de prata, que é um bocado de dinheiro, e aí a partir daquele momento então o Judas começou a procurar uma oportunidade em que ele pudesse então entregar Jesus aos sacerdotes para ser preso. Depois tem o relato da preparação da Páscoa, né, em que os discípulos foram perguntar para Jesus onde é que Jesus queria que se preparasse a Páscoa então para que Jesus fizesse essa comemoração. E aí ele respondeu para ele ir até a cidade procurar um determinado homem e dizer para eles que o mestre estava dizendo que o tempo dele estava chegando ao fim e que ele queria celebrar a Páscoa com os seus discípulos na casa dele. E então assim, exatamente como Jesus ordenou, é que foi feito. Aí eles já estando à mesa, né, Jesus abre o jogo para eles enquanto eles estavam comendo e dizia aqui:
em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então imaginem o estado de surpresa dos 12, né, sentados à mesa com Jesus, fora aquele que já estava em condenação, né, mas os outros 11, imagina a surpresa deles imaginarem que um daqueles 12 escolhidos que andavam com Jesus dia e noite, Jesus estava dizendo que um deles iria traí-lo. E aí eles começam a se perguntar, imaginando, sem ter a menor ideia de qual deles poderia ser, eles imaginando as coisas mais absurdas, que um deles de uma hora para outra surtasse e fosse fazer algo completamente diferente do imaginável por eles. E aí eles começam a perguntar se seria eu? Começaram a questionar Jesus. Jesus responde que aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá, né, fazendo alusão àqueles que, de novo, que estavam perto dele, né, e que ceavam junto com ele. E aí ele, no versículo 24, ele diz: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Ou seja, olha só o tamanho do problema que o Judas arrumou para ele. Então Jesus está dizendo aqui que ele está escrito que ele morreria, mas ai daquele por intermédio de quem isso fosse acontecer. Melhor que nem tivesse nascido. E de fato, mais adiante a gente vai ver que o fim do Judas não chegou nem a aproveitar o dinheiro. E aí então o Judas, que já estava se preparando para trair Jesus, na sua ingenuidade de malandro, né, achava que Jesus não sabia que era ele, e aí ele questiona, tentando, já que todos estavam perguntando, ele também vai perguntar, né? E aí ele questiona: acaso sou eu, mestre? E aí Jesus simplesmente diz: é tu que está dizendo? E aí com isso Judas mesmo se entrega, né? E aí então vem um episódio da ceia, né, que hoje nós conhecemos como Santa Ceia, comemoramos isso em alusão àquele momento até hoje. Esse trecho ele relata mais ou menos aquilo que sempre é dito na Santa Ceia, né? Então Jesus tomou o pão e o abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: comei, isso é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice, também deu graças e o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então ele estava instituindo aqui uma simbologia para o que estaria para acontecer, né, da sua morte. Então o corpo que é morto, o sangue que é derramado em favor de todos. Então uma forma de lembrar isso é essa instituição da ceia, tá? Importante deixar claro aqui que a Santa Ceia não tem nada de mágico, nada de maravilhoso, no aspecto de que possa produzir alguma coisa, algum milagre. Não é isso. Simplesmente ele é um rito, né, que é utilizado para nos lembrarmos do que aconteceu às vésperas da morte de Jesus. Então, assim, não tem nada de mágico por tomar a Santa Ceia, você curado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A cura depende da fé e da benevolência de Jesus. Não é porque eu estou tomando um líquido, ou porque eu pense que aquele líquido que foi abençoado ele é diferente, né, que eu vou conseguir angariar algum benefício com relação a isso. Então é importante a gente ter isso em mente. É só um rito para se comemorar algo que aconteceu lá no passado, tá? E aí esse trecho ele continua dizendo que Jesus relata então que a partir daquele momento ele não beberia mais vinho na terra, até o dia em que fosse beber de novo com os seus no reino celestial. Depois, então Jesus se dirige aos discípulos, dizendo que todos ficariam escandalizados com ele naquela noite, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Essa citação é do livro de Zacarias, no capítulo 13, e Jesus continua dizendo que depois da ressurreição ele iria adiante
dos discípulos para a Galileia. E aí ele disse a Pedro, então, aliás, Pedro disse a ele que, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E aí Jesus replicou que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria por 3 vezes. E aí Pedro ainda rebate, dizendo que ainda que fosse necessário ele morrer junto com Jesus, de nenhum modo ele negaria. E os outros discípulos confirmaram isso. E isso tudo Jesus está mostrando, colocando aqui para deixar claro que no momento do sofrimento, mesmo Pedro, um de seus discípulos, acabou negando depois 3 vezes naquela noite por medo. E aqui na frente de Jesus ele está se mostrando forte e que ele jamais abandonaria Jesus. Mas o lado humano das pessoas o fez negar. E Jesus estava querendo mostrar isso, que pelas forças humanas eles não eram capazes de nada. Eles dependiam de algo mais que viesse de Deus para ter essa força toda que ele estava alegando ter. E aí dali depois então eles seguiram para o Getsemane. Ali no Getsemane, Jesus então levou consigo 3 dos seus discípulos para estarem junto com ele enquanto ele queria orar. E pediu um determinado momento ali, ele se mostrou bem entristecido e angustiado e disse para eles que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Pediu que eles ficassem ali e vigiassem com ele. E aí ele se adiantou um pouco, foi um pouco mais adiante, né, para ficar sozinho na oração, se prostrou e orou dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Lembrem que nos capítulos anteriores, em 2 oportunidades, eu sugeri que se terminasse as orações desse jeito, né? Então vejam só, Jesus está numa situação onde ele está para morrer com bastante sofrimento, ele sabe disso, e ele está pedindo para Deus para que, se fosse possível, então, que isso fosse, ele fosse liberto disso, que ele não precisasse passar por esse sofrimento. E como é que ele termina? Mas, apesar de tudo, apesar de eu poder me livrar do sofrimento, de eu estar pedindo isto, de ser o que eu quero, faça-se a tua vontade, meu Pai. E vocês querem uma situação mais angustiante do que essa, quando a pessoa sabe que vai morrer, né? Sabe como, sabe que vai ser de uma forma com bastante sofrimento, numa das piores mortes que poderia se imaginar para a época, e pedir para que Deus possa salvá-lo desse sofrimento, e mesmo assim, ao final, deixar tudo nas mãos de Deus, para que Deus então desse a última palavra. E aí ele volta, então, depois dessa oração, e acha os discípulos dormindo. E aí reclama com eles: mas nem uma hora vocês conseguiram ficar vigiando comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De novo, puxando o assunto que ele já tinha abordado um pouco atrás, né? Quando ele falou para o Pedro, ali ele deixou claro que a carne é fraca, que se não estiverem imbuídos do espírito, eles não conseguiriam fazer o que eles estavam achando que poderiam. E aí ele sai de novo a orar, e de novo ele disse então para Deus: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, então faça-se a tua vontade. De novo com o mesmo tom, né? Ele está dizendo: olha, eu queria muito não ter que passar por isso, mas se isto não é possível, cumpra-se conforme tu queres. E aí ele volta, e de novo os discípulos estão dormindo. E aí mais uma vez ele deixa eles e vai orar por uma terceira vez, proferindo as mesmas palavras. E é aqui nós vemos, no mesmo momento, Jesus está orando 3 vezes por algo que ele queria muito que fosse atendido. Então aqui também entra a questão do orar sem cessar, né? Se nós precisamos de algo, precisamos da ajuda de Deus para alguma coisa, não vamos imaginar assim, uma oração rapidinha, acabou, deu, agora é com Deus.
Se eu quero, mostra, que eu devo mostrar que realmente aquilo é importante, que eu quero aquilo. Então, as duas lições aqui, a questão de, apesar do que se esteja pedindo, deixar nas mãos de Deus, e a segunda lição é o orar sem cessar. E aí, então, Jesus volta, né, e eles estavam dormindo, mais uma vez, e aí ele disse para os discípulos, então, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então ele já sai dali sabendo que aquele que o trairia já estava vindo com a sua artimanha montada. Nisso, Jesus ainda estava conversando com seus discípulos e aí chegou Judas, junto com uma grande turba, diz aqui. Uma turba é uma quantidade de pessoas assim, aglomeradas com um determinado fim. Normalmente esse termo é usado para aqueles que querem arrumar confusão. E aí ele chega e ele já havia combinado que aquele a quem ele beijasse, esse seria Jesus, e então eles deveriam prendê-lo, né? E com isso tudo combinado já, ele chega junto de Jesus, né? E diz, mestre, e aí o beija. Jesus responde para ele, amigo, para que vieste? Tipo assim, já dizendo, eu sei o que tu está fazendo. Mesmo assim ele chama ele de amigo, né? E aí eles prenderam a Jesus, né? E um dos outros discípulos que estavam ali pegaram a espada e golpearam o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha dele. Então Jesus disse, embainhe a espada, porque todos que vão lançar a mão da espada perecerão também a espada. E ele complementa dizendo que ele poderia estar chamando legiões de anjos para o salvarem daquilo ali, mas daí como se cumpria o que estava nas escrituras? E aí então Jesus disse às multidões que saíram atrás dele com espadas e porretes, e há poucos dias ele estava sentado lá no templo, no meio deles, ensinando, e não prenderam ele ali. E que tudo isso aconteceu para que as escrituras se cumprissem conforme havia sido dito pelos profetas. E aí os discípulos, no meio daquela confusão, o deixaram e fugiram dali. Jesus é levado então ao Sinédrio, né, a casa de Caifás, o sumo sacerdote, e ali estavam reunidos escribas e outros anciãos. Pedro foi seguindo de longe para ver como é que as coisas iriam se suceder. E esses sacerdotes e o Sinédrio todo estavam tentando achar algum testemunho contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Aí não acharam, apesar de terem vários testemunhos falsos. E aí no fim apareceram duas, afirmando que Jesus disse que poderia destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias, né? Uma distorção do que realmente ele havia dito. E aí o sumo sacerdote se levantou e perguntou para Jesus, por que não responde nada do que estão depondo contra ti? Mas Jesus não respondeu. E aí o sumo sacerdote disse que em nome do Deus vivo ele o conjurava para que respondesse se ele era Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse, tu o disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote aproveitou essa deixa, rasgou as vestes, que eram um símbolo de extrema revolta, né, que eles revolta ou arrependimento que os judeus tinham, né, e aí ele declarou que Jesus então estava blasfemando, então não precisava mais de testemunha, porque aquela blasfêmia ali era suficiente. E aí todos os outros disseram que era réu de morte, começaram a cuspir em Jesus e lhe esmurrar, esbofetear, e assim começa então a saga de Jesus, o rumo à crucificação. E no final desse capítulo então vem as negações de Pedro, né? Pedro, a gente viu no tópico que vimos agora há pouco, né, que ele estava seguindo o pessoal que estava levando a Jesus, e nessa espreita dele, ele foi interpelado algumas vezes por pessoas que estavam ali em 3 situações distintas, né, sobre ele ser um dos seguidores de Jesus e tal, e ele foi negando. Quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou, e aí ele se deu conta
do que Jesus tinha dito lá depois da ceia, né, que ele o negaria. E aí ele ficou profundamente arrependido ao ter escutado isso, e aí chorou bastante saindo dali.